Nós lemos semana passada, no domingo, nós lemos no domingo São Mateus, o capítulo 38 em diante, e que o 22, São Mateus 12, versículo 22 até o 32. E nós vimos que ali o Senhor Jesus, Ele nos ensina que há dois tipos de árvores: árvore frutífera e árvore não frutífera. Como nós vimos, até a transgressão de Adão no Éden, havia somente a árvore da vida do bem e do mal, representava ali Cristo e Satanás, e as outras, todas as árvores o homem podia se alimentar, porque a árvore da vida, o homem se alimentava dela, mas a árvore da ciência do bem e do mal, então Deus disse que o homem não tocasse. Então, depois dessa transgressão de Adão, a terra começou a produzir cardos e espinheiros, quer dizer, árvores não frutíferas. Trazendo para o espiritual, os cardos são as árvores, homens e mulheres, que não trazem o fruto do Espírito Santo. São árvores que elas foram enxertadas, melhor dizendo, elas foram hibridizadas com falsa doutrina, como nós acabamos de ouvir pelo pastor Joaquim, que assim como Herodias, aquela velha prostituta, representando a igreja denominacional, Herodes, o governo, e a sua filha Herodias, dançando presta bem atenção nisso, isso é muito importante, para agradar ao governo, para matar quem? João Batista. Ela foi e dançou sensualmente, então e ela foi induzida por sua mãe, a grande Babilônia, a pedir quem? A cabeça de João Batista. Assim como depois da morte em 325 do Concílio Mundial da Igreja, nós sabemos que ali foi pedida a cabeça dos apóstolos, quando Constantino Domingues introduziu a doutrina da maldita Trindade. 3 deuses distintos: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ali, o Concílio Mundial da Igreja, através da grande prostituta, ela vem com suas manobras políticas religiosas e casa-se com o governo. Então é pedido a cabeça não só de João Batista, mas de todos os santos apóstolos e os profetas, ao qual o artífice é Jesus Cristo. O fundamento é Cristo. Amém. Não é verdade? Porque quando eles começaram a introduzir doutrinas, adorações a santos, adorações a imagens, adoração, eles deceparam a doutrina dos santos apóstolos, os profetas, a qual o fundador, eu achei muito lindo. Que tipo maravilhoso. Pastor Joaquim Gonçalves realmente é um homem muito inspirado. E lógico,
nós estamos debaixo da mesma tutela, não de Joaquim Gonçalves, mas do Espírito Santo no seu profeta. Mas sabemos que o pastor Joaquim, ele foi um dos pioneiros no Brasil a trazer a mensagem, um homem que deu muito suor, muitas orações, muito sofrimento para que o ministério apostólico fosse restaurado no Brasil. Porque, veja, dois tipos de árvores. Árvore, aquela que produz o seu fruto, cuja qual a semente está nela. Não é uma semente hibridizada, é a semente natural. E a semente natural do ser humano é Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém. Nós fomos criados para adorar a Deus e não a uma religião. Amém. Nós fomos criados para adorar o Todo-Poderoso, o Eterno, o Rei de Israel, e não sermos cobaias de religiões. Amém. Então, é como nós acabamos de ouvir também o profeta dessa era, a nossa luta não é contra a carne, nós não temos o menor desejo de magoar alguém, ofender alguém, mas dizer sim que a doutrina da Trindade, ela é demoníaca. Elas são três espíritos imundos que saíram da boca do dragão, em que é o falso profeta. Amém. Então aqui o Senhor Jesus, ele deixa, veja, e no 33 diz assim: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo seu fruto se conhece a árvore. Amém. Irmãos, não podemos nos fazer de desentendidos. Ou nós produzimos frutos dignos do Evangelho, quer dizer, produzir o mesmo fruto da árvore mãe, a árvore da vida. Amém. Nós temos a nossa natureza, ela vem de onde? Da árvore mãe, a árvore da vida, não da árvore da ciência do bem e do mal. Essa vem a Trindade e todas as outras denominações que fogem à regra da palavra de Deus, não minha regra. E eu seria um homem muito, vamos dizer assim, muito distraído, muito inocente, achar que uma religião manufaturada, uma religião criada por homens, fosse me colocar junto com aqueles que já estão lá, os santos apóstolos e todos os heróis da fé da igreja primitiva e todos que surgiram no decorrer das eras da igreja, até chegarmos em Laodiceia, e aqui agora é, como diz aquele ditado popular, é correr para o abraço. É nós deixarmos a coisa concluir para nós sermos arrebatados e nos ajuntar com ele nos ares. Então lá sim seremos tantos como a areia da praia. Amém. Não é verdade? Agora, como a cinza debaixo da planta do nosso pé, será o ímpio e aquele que não deu crédito à palavra de Deus, conforme essa doutrina. Então, me venha com metodista, batista, adventista, assembleana, Deus é amor, e não. Isso são religiões humanas, espíritos imundos, espíritos de mentira, que vieram para mudar a receita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, não adianta nós querermos nos aquecer com fogo pintado. Não adianta nós querermos nos alimentar de um manjar em um quadro. Não adianta nós querermos nos alimentar com o pão, aquele a qual foi representado na Santa Ceia. Não.
Nós temos o pão, nós temos o vinho, nós temos a doutrina que envolve todo esse contexto, veja, para não haver pretexto de nós errarmos. Por isso Deus deixou tudo escrito. Amém. Deixou todo esse texto para não haver contexto humano para dizer, eu não sabia, não. Você não deu crédito. Por isso o Senhor Jesus nos convida a voltar. Veja. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, veja, ou fazei a árvore mau o seu fruto mau. Olha só, a mesma árvore. Ou fazei a árvore boa, seus frutos bons, mas a árvore boa pode dar fruto mau? Não pode. Por quê? Porque ela permanece na palavra. Continuaremos, às vezes, sim. Veja bem, porque perfeito neste plano só existe um, Jesus Cristo. Amém. Correto? Todos os profetas, todos os apóstolos, eles pecaram. Agora, Jesus não. Amém. E esses apóstolos, você veja que Jesus teve um cuidado tremendo. Veja, vocês não, quando Jesus mandou eles de dois em dois a pregar o Evangelho, vocês não entrem em cidade de samaritanos e nem gentios. Veja, vocês são enviados às ovelhas perdidas de Israel. Veja, Jesus não permitiu. Por quê? Porque ali eles tinham a doutrina, veja, de acordo com a lei de Moisés. Eles estavam sendo preparados para, veja bem, para trazer o Evangelho da graça, o Espírito Santo, não mais o sacrifício de animais, um sacrifício só, o último e perfeito, Jesus Cristo. Sabemos que em Jerusalém, falar em Jerusalém, que Deus abençoe a Jerusalém, Amém. que Deus dê paz, prosperidade em Jerusalém e Israel. Amém. Veja, mas nós sabemos que os utensílios para o terceiro templo já estão praticamente todos prontos. As roupas dos sacerdotes, veja, tudo preparado para eles voltarem, veja, já estão produzindo a bezerra vermelha. Há uns 5 anos atrás, talvez um pouco mais, um pouco menos, nasceu a primeira bezerra pronta, daquela raça, aquela cor, para o sacrifício sacerdotal. Então nós sabemos que está tudo preparado, e é aí que eles não serão enganados pela grande prostituta. Veja, e vai acontecer o Amargedon. Então, ou fazei árvore boa o seu fruto bom, ou fazei árvore má o seu fruto mau. Porque, veja bem, não há mais gregos e judeus. Não há, quando eu falo grego, eu falo gentios, correto? Todas as traduções. Você sabe que, além dos judeus, todos somos gentios. Amém. Correto? E nós temos o privilégio de, por essa palavra bendita, essa santa doutrina, sermos enxertados na oliveira verdadeira. Veja, nós somos o Israel adotivo. Amém. Agora, o Senhor Jesus diz: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois que há em abundância no coração do homem, fala a boca. Uau! Veja, arrogância. O alto, ele se autodenomina PhD em divindade, PhD. Veja. Veja bem. Enquanto Satanás
ele consegue hibridizar a semente humana, o coração do homem, colocando esses anseios de querer ser mais do que a própria palavra de Deus, ele está morto. Veja bem, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, quando eu quero ser algo mais do que o meu amado irmão, eu caio em um laço. Eu estou hibridizando a semente real. Porque nós somos, a raça humana é a semente real. Veja, enxertada na oliveira verdadeira. Amém. Nós gentios alcançamos esse privilégio pela misericórdia de Deus, veja, nos introduzindo na fé dos pais, nossos pais apostólicos. Veja. São Mateus, capítulo 3. É um texto bem conhecido de todos, falando do nosso amado irmão João Batista, filho de Zacarias, da linhagem sacerdotal, com Isabel, sua mãe, também da linhagem sacerdotal, levita de pai e mãe. Veja, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja bem, João Batista, filho, vamos dizer assim, filho puro sangue de levitas sacerdotes. Seu pai Zacarias, sacerdote. Sua mãe Isabel, filha de levitas também. Então veja bem, irmãos. Mas, meu irmão, simples. Deus é tão simples, irmãos, que as pessoas, elas fazem e rolam lá, e rodam cá, para quê? Para pegar as pessoas incautas, para pegar as pessoas simples e enganá-las e fazê-las escravos de um espírito maligno chamado religião. Veja coisa simples. Deus teve que tirar aquela criança do seio da família para que ele pudesse ser usado por Deus. Por quê? Porque senão ele seria um sacerdote. Aquele sacerdote fariseu, aquele sacerdote hipócrita, que ele via o erro em todos e os acusava, mas ele não via os seus próprios erros e não clamava a Deus por misericórdia. Deus teve que tirar João Batista. A história é conhecida, na verdade. Nos dias lá, João Batista foi escolhido, Zacarias foi escolhido para entrar no Santíssimo dos Santos, para levar o sangue dentro do Santíssimo. E ali o anjo apareceu para ele, na verdade, e ele ficou mudo. Você vê, ali, irmão de Jeová, veja que legal, ali, essa experiência, ela desqualifica de uma vez por todas essa utopia. Porque o sacerdote entrava com uma corda amarrada. Irmão, não existe corda em lugar nenhum da Bíblia. Isso aí foi tolice, coisas de pessoas desprovidas do Espírito Santo. Para falar tamanha bobagem. Porque se houvesse, veja, todos estavam tão admirados da demora de João, de Zacarias, então eles teriam tentado puxá-lo. É verdade? Não existe isso, irmãos. Em lugar nenhum da Bíblia, sim,
Da mesma sorte que você nunca vai encontrar alguém sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você também nunca vai encontrar. Pode ler de Gênesis, Apocalipse, desde quando começou, Deus mandou fazer os utensílios para o santo santuário santíssimo e o átrio, as roupas sacerdotais, o éfode. Você nunca vê Deus mandar eles fazer uma corda para puxar o sacerdote lá de dentro. Irmãos, isso é coisa de Harry Potter, Senhor dos Anéis, né? Nós temos que ser sóbrios, nós temos que ter os nossos pés no chão e o nosso coração no reino de Deus, no trono de misericórdia, irmãos. Amém. Totalmente desprovido de, veja, não existe nenhuma evidência. Veja, é melhor, nossa, veja bem, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. 700 e tantos anos, o mesmo profeta messiânico Isaías, que profetizou, foi um dos profetas que mais profetizou Cristo. Ele também, evidentemente, teria que profetizar o seu precursor, aquele que viria na frente para preparar o caminho. Irmão, que livro maravilhoso, irmãos. Amém. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Veja, 700 e tantos anos. Veja. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém. Veja, esse negócio de se converter já não, irmão, não é bem assim, irmãos. Veja, muitas pessoas elas morrem na fé porque elas acham que vai vir um fogo santo e vai descer do fio do cabelo à ponta do pé e vai torná-lo ele tão puro como a neve. Não, irmão, isso é uma caminhada. Veja, produzir fruto digno de arrependimento. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que mente não mente mais, veja, e assim sucessivamente. Amém. Veja, até nós alcançarmos a estatura perfeita de um varão. Veja. Agora, João Batista, a Bíblia narra que ele batizava. E ele batizava. Mas o batismo de João Batista não era para perdão dos pecados. Por quê? Porque João Batista, apesar de ser decapitado e ter vivido a vida para anunciar o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, ele não morreu por nossos pecados. Tanto que João disse: mas eu careço ser batizado por ti e tu a mim? E Jesus disse: João, as Escrituras têm de se cumprir. Nós não podemos anular a mensagem, a profecia de Isaías. Nós não podemos aniquilar as profecias dos profetas, todos do Antigo Testamento. E sabemos que João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Amém. Veja, por quê? Porque a graça não tinha sido introduzida, ela só foi introduzida depois da morte do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja. Por isso a Bíblia diz que, veja,
veja, que homem nascido não existe maior do que João Batista. E que os profetas duraram até João Batista, os profetas do Antigo Testamento. Agora, quando Jesus ele foi crucificado, então começa a era gentílica, a era dos gentios. Veja, para nós corrermos debaixo deste sangue, Jesus Cristo. Não mais aquele sangue que outrora os irmãos até então se escondiam debaixo. Era o sacrifício do Cordeiro Pascual. Era o sacrifício do pecado. Veja. Então João Batista, por isso Paulo teve que rebatizar aquelas pessoas em Atos capítulo 19, que tinham sido batizadas já pelo próprio João Batista, e Paulo teve que rebatizá-los todos de novo, não é verdade? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Mas irmão, lá na minha igreja fala língua estranha. Nunca presuma a tua eternidade baseado nisso. Nunca. Porque dons, eles não são vindicação de salvação, de pecado remido. Só há uma forma de você remir os seus pecados e erro, e todo ser vivente é sendo batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Amém. E receber o dom do Espírito Santo, não os dons, porque, como nós já falamos, não é verdade? Veja, Jesus disse, naquele dia muitos virão e me dirão: mas Senhor, expulsamos o demônio, apartai-vos de mim, não vos conheço, para o fogo eterno. Veja, e hoje tem pessoas que, bem, hoje as igrejas nem pregam mais inferno, na verdade, isso é fora de moda, temos que pregar, não, isso não assusta as pessoas, elas ficam com medo, e aí eles não têm como. Veja, agora, um filho de Deus, veja bem, ele não tem medo dessas coisas, não é verdade? Porque ele sabe que isso aqui é somente para nós, veja, essa vida é para nós carimbarmos o passaporte para a eternidade. Amém. Veja. Agora, essa eternidade também pode ser no inferno se nós não preenchermos os quesitos desta Bíblia Sagrada. Veja. Por isso o apóstolo Paulo, não Paulo, é Jesus. Ele diz: olha, nem que eu desse o meu corpo a ser queimado, nem que eu distribuísse toda a minha fortuna, veja, nada disso me leva para o céu. O que me leva lá para o céu é o amor, a verdade. Porque somente a verdade é quem pode libertar o homem do inferno. E não meia verdade. E não uma união de alguns religiosos e... Não, irmãos, fuja disso, irmão. Você, veja, como está escrito em Apocalipse: sai dela, povo meu, para que não incorra em suas pragas e maldições. Veja, veja bem, irmãos. Olha. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Meu Deus, agora vem chumbo grosso. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Para você que diz que acha que não, veja, esse fogo que João Batista fala é o inferno. Porque de lá, daquele lugar de tormento, de chamas, o rico clamava a Abraão: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Permita que Lázaro molhe a ponta do... irmão, em que lugar desgraçado de tormento, nem o diabo quer ficar lá, nem os diabos querem lá ficar. Veja, aí você vai ficar brincando, esperando, irmão, coloca aquele bom, veja, produza frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, conversão, né? O dicionário diz que a pessoa tem que se
deter e voltar. Deter e voltar. Veja, isso é conversão. Não é você dar meia volta, não, é 360 graus, é uma veja. Não é 45 graus. Não, é conversão, é converter, mudar totalmente o caminho, voltar. Veja, voltar à origem, voltar à base, voltar ao fundamento, que é a doutrina dos santos apóstolos, os profetas. Sem isso, você pode tirar o teu cavalinho da chuva, que você nunca vai chegar lá. Certa vez, uma mulher, ela disse para o irmão Brana: olha, se para mim ir para o céu eu tenho que ter essa tua religião aí, ó, eu não quero. Ele disse: a senhora pode ficar tranquila, porque pelo andar da carruagem tu nunca vai chegar lá, a menos que tu se arrependa. Veja. Teve outra que disse: essa religião eu não quero nem para a minha vaca. Ela berrava no hospital que as sardas, o marido dela dizia que as sardas delas iam saltar do rosto com tanta intensidade, que ela clamava por misericórdia, porque ela estava indo para o inferno. E não é a mensagem de William Marion Branham, é a restauração. Ele veio para restaurar a doutrina dos apóstolos e dos profetas, a qual a principal pedra, o fundamento é Jesus Cristo. Amém. E essa religião eu não quero nem para minha vaca. Ah, irmão, mas quando a morte chega, oh, irmão, quando a morte chega, quando a morte começa a rondar, quando o câncer é diagnosticado, quando aquilo vem, a enfermidade, a idade, quando veja, oh, irmão, oh, irmã, corra para Cristo. Amém. Corra para Cristo. Amém. Veja, o que a Bíblia diz? Busque a Deus enquanto se pode achá-lo. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Veja, arrependimento. Ele não diz perdão. Veja, o batismo de João nós recebemos quando aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Veja, se Ele é o único e suficiente Salvador, como é que você vai se batizar na Trindade, criatura? Veja, único e suficiente, único e suficiente, único e suficiente, único, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Aleluia! Deus. Aleluia! Se Ele é único, oh, irmãos, reconheça, né? Muitas vezes nós temos que reconhecer: puxa vida, fui enganado. Sou uma pessoa que tenho faculdade, sou uma pessoa que venho de um lar cristão. Meu Deus, veja, esse tempo todo minha família foi enganada, esse tempo todo eu vivi enganado. Nós temos que reconhecer isso, irmãos. Amém. Nós temos que reconhecer que nós fomos enganados. Pai, Filho e Espírito Santo não perdoa, nunca vai perdoar pecados. Amém. Nunca. Nunca. Ali foi Jesus, veja, Jesus não tem culpa, irmãos. Amém. Porque veja bem, Pedro era um semi-analfabeto. Veja. Porque não tem estudo, não, é porque alguém disse que você devia ser um pastor, que você devia ser uma pastora, e você saiu pregando equívocos. Você saiu por aí pregando equívocos. Que mulher pode ser pastora? Oh, irmão, em nome de Jesus. Quando Jesus disse ir por todas as nações, estavam ali somente os discípulos, não tinha nenhuma mulher ali. Amém. Ei, vamos ser realistas, vamos ser adultos, não vamos ser... Irmão, isso é eternidade, isso é vida eterna. É você lançar a tua família no inferno, é você se projetar para o inferno. Isso Satanás vai se agradar muito, mas não Jesus.
Veja, mesmo homem pecador, mesmo homem, veja, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte dele. Amém. Veja, mesmo homem sendo tão vil, Deus não tem prazer na morte de um pecador, por mais imundo, vil, Deus não tem prazer na morte dele. Amém. E eu, em verdade, ele diz, estou lendo Mateus capítulo 3, versículo 11 agora. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Não com dons. Estamos pregando contra os dons? Jamais. Não, jamais, porque Jesus disse, os dons seguirão aos que creem. Veja bem. Então, se você crê em Jesus, como é que você vai aceitar um batismo? Veja. Porque a pessoa entendeu errado, veja, como diz Isaías, Senhor, como eles vão aprender se não tem quem ensine? Como vão ensinar se não foram enviados? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fique em Jerusalém. Amém. Clame a Deus. Se você acha que tem uma vocação, aleluia, maravilhoso. Mas clame a Deus, não saia por aí pregando o evangelho de homens. Venha pregar o evangelho dos apóstolos e dos profetas. Amém. Pregar a mesma fonte, pregar o mesmo Salvador. Agora eu vou pregar salvação e nego o nome de Jesus no meu batismo, que é perdão dos pecados. Isso é loucura. Isso é loucura, meus irmãos. Veja bem. Só para concluir, né? Falta só, veja. E em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua ira. Ele colherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. E como nós sabemos, João Batista era um tipologista. Ele usava tipos da sua maneira, da forma. Ele tomava tipos da natureza. Ele tomava tipos em volta dele. E nem nós falamos no domingo, né? Era colocado o trigo, era passado ali por cima, ia. Depois vinha com a pá e jogava tudo para cima. A palha o vento levava, o trigo caía reto. E lá ia, jogava. O vento, a palha levava e o trigo caía. Depois era juntado aquele trigo, ele juntado no celeiro. E a palha, fogo. Veja, assim será na vida do Filho do Homem. Veja, aquela árvore, a árvore que produziu bons frutos dignos de arrependimento, ela será juntada no celeiro. Mas como eu posso denominar esses frutos? Se não for através do Urim e Tumim. Amém. Novo e Antigo Testamento. Este é o nosso Urim e Tumim. Veja, a Bíblia Sagrada. Amém. Este é o nosso Urim e Tumim. Veja, irmãos. Veja bem. Veja. E em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua ira. Veja. Era onde era debulhado o trigo. Separar o trigo da espiga, do pendão e da palha. Então jogava com a pá aquele tudo junto para cima, o vento levava a palha e o trigo caía, por ser mais pesado. Pois bem, veja bem. Agora, irmãos, eu quero ler
Vamos aqui. Veja bem, irmãos. Veja. Nós, agora, cuidado. Uma advertência do nosso mestre. Veja. Versículo 36 do capítulo 12 de São Mateus. Perdão, 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por suas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Brinca. Vá sendo engraçadinho, vá brincando com as coisas santas, porque isso estará tudo registrado. Ah, mas eu não sabia. Sabia sim. Sabia sim, porque você não é um bebê. Você não é uma criança. Veja. Mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Hein? Brinca com Santa Ceia. Brinca. Porque lá eu tomo com água. Porque eu deu. Brinca. E bem-aventurado o homem, irmãos, quando Deus em vida ainda ele o corrige. Sabia disso, irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus ele abre a ferida e Deus ele fecha a ferida. Amém. Nós sabemos que há somente duas formas de um homem ser acometido de uma enfermidade ou de um mal qualquer. Veja. Só dois tipos. Lógico, né? Além, lógico, estamos falando de pessoas espirituais. Nós estamos falando de pessoas que, na verdade, veja, ou você, eu, estamos em falha, então Deus permite que uma enfermidade venha para nós meditarmos, colocar os nossos pensamentos em ordem, as nossas obras em ordem para nos arrepender, ou Ele está simplesmente medindo a sua fé. O pastor Joaquim, ele tem uma mensagem muito linda que diz: Deus ama provar os seus. Sabia disso, irmãos? Deus ama provar os seus filhos. Por quê? Porque Deus ama se gabar de ti. Deus ama dizer: olha lá, lembra-te, olha quem era e olha quem é. Oh, irmão, aleluia. Oh, meu Deus, aleluia. Você já pensou, irmãos? Lembra? Olha lá. Mas também tudo para ele, então vai. Pode, só não toca nele. Olha, roubaram teus cabelos, só sobrei eu para dar a notícia. Descansa, filho, meu Deus está casado. Graças a Deus que tu conseguiu se livrar. Meu Deus, olha, pai, obrigado, Senhor, veja. Daqui a pouco em outra. Hein? É fácil, né? Você ler um texto de Jó e dizer: olha, o vento deu nas quatro pontas da casa e matou os 10 filhos de Jó. É simples, não é verdade? Agora, se coloque no lugar de Jó. Experimente. Como diz o irmão Brana, eu acho que você quer ir para o cantinho escondido e chorar, não quer? Porque quando nós lembramos, imagina, irmãos, é fácil você pegar aqui e ler um texto: João Batista foi decapitado, Jesus foi crucificado. Agora se coloque lá, entre no quadro
isso, irmão, quando na cama não é lugar de você ler a Bíblia. Porque daqui a pouco ali você já cochila ali mesmo, você não te veja. Não, irmão. O lugar de ler a Bíblia, hora de ler a Bíblia, é hora que você está com a tua mente ativa. Que você pode ser, veja, você pode entrar nas páginas desse livro sagrado e viver a história. Está lá. Você vai rir sozinho, você vai chorar sozinho. Por quê? Porque este livro sagrado, irmãos, ele faz parte da nossa vida. Amém. Ele corre em nossas veias. Amém. Veja, é fácil. Pois é, irmão, Jó, pois é. Nossa, o cara bate no carro lá, o cara já quer morrer, já quer matar. Hein? Agora imagina, o vento bater nas 4 pontas da casa e matar os 10 filhos de uma só vez. A mulher se desesperar em um ponto tal, dizer, tu ainda mantenha fé nesse teu Deus? Tu ainda és fiel nesse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre? Hein? Amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Olha aí como tu tá, já não perdemos tudo os nossos filhos. Que Deus é esse? Cadê esse Deus que tu tanto fala? Ô mulher, quer dizer, enquanto nós desfrutávamos de maravilhas, tu amava, agora, nossa! Como uma louca falas tu? Veja, Deus nos deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia! Aleluia! Aleluia. É fácil. Hein? É fácil. Mas entre na história. Leia a história. Leia, veja. Leia a história. E você vai ver que ele é bem assim. Veja. Se você não chorar nesse quadro, se você não chorar nesse quadro, se você não chorar vendo o teu Salvador, um homem que não fez mal para ninguém, se você ver, veja, se você ver um Paulo, você vai dizer, tá vendo, nego, agora chegou a tua vez, não é verdade? Porque Paulo matou, Paulo espancou, Paulo levou preso pessoas boas, tão boas quanto estão cativas nessas portas do inferno chamadas de igreja, com falsas doutrinas de espíritos imundos. É fácil. Paulo velho. Tu que é o bravo, né? Agora chegou a tua vez, que põe a cabecinha no seco. Veja. Mas é que nem pastor Joaquim. Ei, esqueça o passado do teu irmão. Veja o que ele é hoje, busque ele, e ande com ele, caminhe com ele, ore com ele. Amém. Chore com ele, sorria com ele. Amém. É fácil. Hein? Um homem que foi salmodiando, foi fazendo versos. Oh, aleluia. Ei, morte, cadê a tua vitória? Cadê alguém? Ei, cadê? Hein? Oh, irmão, em nome de Jesus, irmãos, sabemos que cedo ou tarde todos teremos que deixar esse solo. Nós temos algo melhor esperando ali. É só nós não nos desesperarmos. É só nós não nos vendermos pelas guloseimas de Satanás. É só nós não se vendermos para a aparência do mal. É só nós nos mantermos nesta palavra, neste orim, neste tumim. Amém. Veja, toda palavra ociosa que sai da boca do homem. São Marcos, capítulo 16, para nós encerrarmos. Eu tenho uma pergunta aqui que foi nos feita, mas eu vou deixar para sexta-feira, se Deus quiser. Amém.
para responder a pergunta, se Deus me permitir, não é verdade? Amém. Se Deus não permitir, eu não vou falar nada para agradar ninguém. Deus me ajude a nos manter na Bíblia Sagrada. Amém. Veja. São Marcos, capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai, veja, ide. Agora, irmãos, aqui Jesus estava falando para uma multidão ou somente para os discípulos? Veja, os 11 discípulos. Amém. Ele não estava falando para uma audiência mista de homens e mulheres, não. Era para os 10 discípulos, 11. Veja. Veja. Disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aleluia! Aleluia. Oh, Deus maravilhoso, aleluia! Amém. Mas quem não crê será condenado. Agora, cuide da tua palavra ociosa quando você diz que Pai, Filho e Espírito Santo perdoa o pecado, porque é mentira e você vai para o inferno. Você vai ser condenado por não crer no Filho de Deus, por não crer no Filho do Homem. Ei, vou repetir. E disse-lhes: ide por todo mundo. Vamos lembrar, veja. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens dizem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, ou por tua palavra serás condenado. Veja. E disse-lhes: portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem creram? Crer em mim? Jamais. Agora, crer na palavra de Deus. Amém. Crer no Urim e no Tumim, antigo e novo, veja, porque o antigo é sombra do novo. Veja, quem crer e for batizado será salvo. Amém. Batizado no que, irmãos? Hein? Qual foi o batismo que Pedro ligou na terra por ordem de Jesus? Agora, Deus não tem culpa de você entender a ordem errada e sair por aí falando errado. Você não vai poder chegar aquele dia e culpar. Mas Senhor, tu falou. Não, mas o que eu falei? Repete lá. Porque as tuas palavras, por tuas palavras serás absolvido ou condenado. Leia lá, pega aqui, está aqui a Bíblia, leia lá o que eu disse lá. Em nome do Pai, pois bem. E qual é o nome do Pai? Você está usando o título do Pai. E Pai não é título, Pai não é nome, é um título. Veja. Mas eu falei nos nomes? Eu falei no nome. Então, se eu falei no nome, é um nome de 3 títulos. E não 3 títulos. Você quer fazer deles 3 nomes. Para justificar o quê? Que você aprendeu errado. Para justificar que você aprendeu errado. E não teve a coragem. Não teve a coragem de reconhecer: meu Deus, estou 20 anos enganado, 30 anos, 50, 40 anos enganado. Quem crer e for batizado será salvo. Amém. Mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome. Veja. Em meu nome. Nome de quem? Quem é que está falando com eles? Jesus. Amém. Então, irmão, por tua palavra, tu serás condenado naquele dia. E levará muitos outros a essa condenação. Por quê?
porque preferiram acreditar no homem, veja, numa árvore de maus frutos, frutos da sua consciência e não frutos do seu coração. Veja, porque os pensamentos, tanto os maus como os bons, saem do coração. Agora, nós temos a palavra de Deus para nos corrigir, para nos colocar no prumo, para nos colocar no nível, Amém. de acordo com o projeto do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ele. E pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Veja, à direita de Deus. Está vendo, irmão, como o peixe morre pela boca? Veja bem. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que a seguiam. Apocalipse, para nós encerrarmos, para não veja. Ora, o Senhor de teres, depois de eles terem falado, foi recebido no céu e assentou à direita de Deus. Vamos ver Jesus assentado. Apocalipse capítulo 5. Aqui. Veja bem, vou ler a partir do 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todas as harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia! Veja, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de o abrir e os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Veja só, eu olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões. Perdão, irmãos, estou lendo aqui, perdão. Capítulo 5, veja, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, nem de o ler. Disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Agora preste atenção. Eu olhei, e eis que estava no meio do trono, e no 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro. Veja, morreu como cordeiro. Morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. Não é verdade? Veja. Como? Eu vou voltar à leitura para não... Veja. Eu olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como? Havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, como nós vimos lá em Apocalipse capítulo 1, veja, as eras da igreja, veja. Um cordeiro como havido sido morto. Nós sabemos que no céu
não reina o sangue e a carne. Por isso o corpo de Jesus está lá, como havido sido morto. Como? Não está morto. Veja, esta palavrinha como, ela tem levado muitas pessoas ao equívoco por não prestarem atenção nela. Veja, olha, o unigênito, São João capítulo 1, veja, aqui. Meu Deus, já passando a hora, né? Falta uns 15 minutos ainda. Veja bem, é maravilhoso. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Veja, estava no princípio, veja, agora eu quero ler aqui, ó. E o verbo, olha, no princípio era o verbo. Quem é o verbo? A palavra, correto? Tudo que Deus criou foi através da palavra. Deus não colocou a mão em nada, só disse haja. Veja, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Independente da interpretação que você tem para a palavra verbo, ele era Deus, ele estava com Deus e era Deus. Amém. Não a outra pessoa, veja. O versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então quer dizer, aquele Deus se fez carne, está vendo? Amém. Você vê agora onde está esse verbo? Como morto. Agora veja bem. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como? Como? Olha, parece que é o Filho de Deus. Não, mas é um corpo preparado por Deus para Deus poder habitar nele, porque Colossenses diz que toda a plenitude de Deus habitava corporalmente em Jesus Cristo. E como? Veja, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o Cordeiro como havido sido morto. Porque quando Deus, irmãos, veja, quando Deus vier trazer juízo, depois de ele arrebatar a igreja, quando todos cercarem e sitiarem Israel para destruí-la, então Deus vai intervir como um forte e ali todos verão. Veja, agora, como as pessoas poderão ver Deus se Deus é Espírito? Então ele vai precisar deste corpo. Amém. Por isso aqueles sacerdotes, eles diziam: vens tu nascido em pecado querendo nos ensinar? Nós somos filhos de Abraão. Jesus disse: mas Abraão exultou por ver o meu dia e viu e se alegrou. Está vendo? Tu não tem nem 50 anos e disse que viu Abraão. O que Jesus disse? Antes que Abraão existisse, eu o sou. Jesus, Deus nunca disse que ele é dois. Deus nunca disse que ele é três. Ele é o verbo encarnado. O verbo feito carne, não reencarnado. Reencarnação é espiritismo, é do inferno, é bruxaria. Reencarnação é do demônio. Assim como a doutrina da Trindade. Veja. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus nunca disse, então pelas suas palavras tu serás julgado. Deus nunca disse que ele é dois. Veja, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém. Moisés disse: mas Senhor, quando eu chegar no Egito, o que eu vou dizer para os teus filhos? Qual é o teu nome? Diga: eu sou o que sou. Diga mais: o eu sou me enviou a vós. Veja, ele nunca disse nós somos ou nós somos. Sempre a primeira pessoa do verbo, eu. Amém. Eu sou. Amém. Antes que Abraão existisse, eu sou. Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus não é maravilhoso? Amém. Deus não é maravilhoso? Então veja, a árvore, veja, aquela árvore da vida, que
E naquele dia ela foi protegida por anjos. Hoje ela se manifesta aos seus filhos. Para quê? Para que nós pudéssemos nos alimentar da sua carne e beber do seu sangue. Oh, Deus, não é maravilhoso? Olha que coisa linda. Não, ó, agora o homem é como nós, ele sabe o bem e o mal, então vamos, protege a árvore lá para ele não ir lá e comer e ficar imortal como nós. Tranca lá, não deixa mais passar, bota eles para fora. Na verdade, eles não preferiram acreditar na mentira de Satanás, da serpente, então eles que se virem com a serpente agora e comam do seu fruto. Ô irmão, Deus não é homem para que brinca, para que minta. Amém. E nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Muito cuidado, que amanhã pode ser muito tarde. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, Ele me salvou. Vamos cantar? Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, Jesus me achou. Obrigado, Pai Celestial. Despede teus filhos, Pai, debaixo da tua potente e bendita mão. Amém. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, no decorrer da semana. Amém. Ó Deus, livrando-nos, Senhor, do homem fraudulento, do homem sanguinário. Amém. Pai querido, guardando-nos, Senhor, dos acidentes naturais, mecânicos e humanos. Pai, ajuda, Pai querido. Amém. Ó Deus, ajuda a Federação Brasileira, Pai. Amém. Ajuda, Senhor, meu Deus, que nossos governantes, Pai, eles venham ser, Pai queridos, guiados por Ti, Pai. Que eles venham se render a Ti, Pai, buscar, abençoa, Pai, as autoridades em eminência, Amém. os governantes. Nós te pedimos para a Tua glória e para a Tua honra. Em o nome de Jesus Cristo. Abençoa também, Pai, os Teus filhos. Restaura, Senhor. Cubra-nos, Senhor, com Teu manto de misericórdia. Perdoa nossos pecados. E coloca um sentinela, Senhor, nos nossos lábios, nos nossos olhos e nos nossos ouvidos. Amém. Nós te pedimos em o nome de Jesus Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo.